No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre sistema de amortização. O que vem a ser um sistema de amortização? Nós falamos em sistema de amortização quando nós fazemos financiamentos a longo prazo e nós queremos saber qual o valor do pagamento que deve ser feito. Então, os empréstimos, eles se classificam em curto, médio e longo prazo. Os empréstimos de curto e médio prazo, eles são finalizados em até 3 anos. E quando nós estivermos falando de empréstimo de curto prazo, nós vamos estudar o assunto anuidades, que é o tema do vídeo anterior. Quando o assunto for empréstimos de longo prazo, nós vamos falar de amortização. Quando nós falamos em amortização, nós precisamos identificar o saldo inicial, que é o valor total que nós tomamos emprestado. Nós precisamos também identificar ao longo dos períodos qual é o saldo devedor daquele período, que vai ser representado pela letra K. Nós precisamos saber qual o valor da prestação que vai ser paga em determinado período, qual o valor que vai ser amortizado em determinado período e qual o valor dos juros daquele período. Então, a amortização, ela pode ser paga de forma mensal, bimestral, semestral, anual. Isso vai depender do quê? Da forma que for feita o pagamento. A amortização para Raimundo e Franzini 2003, ela é o processo pelo qual uma obrigação, ou seja, o valor principal, é pago progressivamente por meio de meios periódicos, ou seja, pagamentos periódicos. A amortização, ela é mostrada através de sistemas. E os principais sistemas de amortização que existem são sistema de amortização constante, que é o SAC, sistema francês, que é o Price, sistema americano, sistema alemão, sistema de amortização misto e sistema de amortização crescente, que é o SACRE. Eu vou falar para vocês só sobre o sistema de amortização constante e sobre o sistema francês, porque são os dois mais utilizados. Quando nós falamos em amortização, nós precisamos entender que a amortização é o valor de uma parcela que vai ser diminuído todos os meses ou todos os anos de acordo com o teu contrato. Só que quando nós formos pagar o nosso boleto lá do nosso financiamento, nós vamos fazer o pagamento de uma parcela que corresponde ao valor da amortização mais o valor dos juros, onde PMT, que significa parcela, é igual à amortização mais os juros. O primeiro sistema que eu vou falar para vocês é o sistema de amortização constante, que é o SAC. Nesse sistema, a amortização da dívida é constante e igual em cada período, sendo que a soma do valor da amortização nada mais é do que a soma da amortização mais o valor dos juros. No sistema Price, para nós encontrarmos o valor da parcela que vai ser amortizada, nós vamos precisar usar a seguinte fórmula. A, que é igual a PV, que divide N, onde PV é o principal e N é o número de parcelas. Vamos a um exemplo. Considere um empréstimo de R$10.000 a ser pago pelo sistema SAC em 4 prestações anuais sucessivas, imediatas e postecipadas, para o qual se convencionou uma taxa de 10%
ao ano, qual o valor da prestação? Então, para descobrir qual o valor da prestação, eu preciso saber qual que é o meu PV, que é igual a 10 mil, vezes a minha parcela, que é igual... Desculpa, é o meu PV, que é igual a 10 mil, menos o meu tempo, que é igual a 4, e o meu I, que é igual a 10. Para calcular o valor da parcela que vai ser amortizada, eu vou substituir os valores na fórmula, onde eu tenho que A é igual a 10 mil dividido por 4, que é igual a 2.500. Então, o valor que vai ser amortizado a cada ano vai ser 2.500. Só que eu sei que a amortização, o valor total da parcela que eu vou pagar do meu empréstimo é o valor da amortização mais os juros daquele período. Para encontrar os juros, eu tenho que o meu J, que é os juros de um determinado período, que vai ser o K, vai ser igual ao saldo inicial, que é SDI do primeiro período, vezes I, vezes N, menos K, mais 1 dividido por N. Trazendo para cá e substituindo, eu tenho que os juros referente ao primeiro período é igual a 10 mil vezes 0,10, né, 0,1 aí, vezes 4 menos 1 mais 1 dividido por 4, que é igual a 10. É igual a R$1.000. Então, o valor de juros que vai ser pago no primeiro mês vai ser R$1.000. Para encontrar o valor da prestação, eu vou somar os 2.500 mais R$1.000. E aí, eu vou montar o meu quadro geral de amortização, onde eu tenho o valor que é devido no meu saldo inicial, que é 10 mil, os juros, o valor da prestação sem os juros e o valor da prestação com os juros. Então, eu tenho aqui que o meu valor inicial, ele é 10 mil. E aí, a cada mês que eu for pagando, eu vou pagar eu vou diminuir o valor da minha dívida. Então, no primeiro período, eu estava devendo 10 mil, eu vou pagar R$2.500 do meu empréstimo e eu vou ficar com 7.500. Eu vou ficar devendo 7.500. Só que quando eu pago um empréstimo, eu pago o valor referente ao empréstimo mais o valor de juros daquele período. Então, eu vou pagar o meu boleto do meu financiamento, ele vai vir igual a R$3.500, porque eu somei R$1.000 de juros mais 2.500 da parcela. No mês seguinte, eu vou calcular novamente o valor dos juros, só que agora o meu K vai ser igual a 2. Então, quando eu colocar no lugar aqui do meu K o número 2, eu vou encontrar um valor de juros agora de 750. Então, o valor da minha parcela no meu segundo mês, ela vai ser agora 3.250, que é a soma de 2.500 mais 750. E aí, no primeiro mês eu amortizei 2.500, eu fiquei devendo 7.500. No segundo mês, eu vou pagar mais 2.500 e eu vou ficar devendo 5.000. No terceiro mês, eu vou voltar aqui para essa fórmula para encontrar o valor dos juros e eu vou substituir agora o meu K vai ser igual a 3. E aí eu vou encontrar o valor de juros de R$500.
o valor do meu boleto agora vai ser R$3.000. Aí eu vou diminuir novamente os 5.000 que eu estava devendo, menos o valor da parcela de amortização que eu paguei, que foi 2.500. E eu vou estar devendo agora só 2.500. Então, quando chegar lá no mês 4, eu vou novamente encontrar o valor dos juros. Eu vou agora, o meu K vai ser igual a 4. E eu vou encontrar o valor de juros de 250. Aí, eu vou somar 2.500 mais 250. O valor do meu boleto vai ser igual a 2.750. Eu vou diminuir 2.500 menos 2.500. Eu vou encontrar o valor igual a 0. Isso significa que eu terminei de pagar o meu empréstimo. Agora, eu vou falar para vocês sobre o sistema francês, que é o sistema Price. Esse sistema é muito parecido com o saque, porque as prestações também são iguais, periódicas e sucessivas. O valor do boleto também vai ser composto por valor da parcela amortizada mais os juros. No sistema francês, o cálculo do saldo devedor dos juros ou da amortização em determinado período pode ser feito sem a necessidade de se construir a planilha de amortização. Também conhecido como tabela Price, é um caso particular do sistema francês em que a taxa de juros é dada em termos nominais. No sistema francês, é um sistema onde no fim de cada período, o devedor paga uma prestação constante e calculada de forma que uma parcela da prestação paga os juros do período e outra parcela amortiza parte do capital financiado. A fórmula para encontrar o valor da parcela no sistema Price é a seguinte: PMT, que significa parcela, é igual a PV, que é o capital inicial, vezes a taxa, vezes 1 mais I elevado a N, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. E aí eu tenho um exemplo. Um banco empresta R$100.000 entregues no ato sem prazo de carência, ou seja, não houve prazo, por exemplo, assim, eu vou pegar um dinheiro emprestado agora e vou começar a pagar daqui a 1 ano. Quando é sem prazo de carência, é que o primeiro pagamento vai ser no mês seguinte. Sabendo-se que o banco utiliza o sistema francês de amortização e que a taxa contratada foi de 10% ao ano e que o banco quer a devolução em 5 prestações anuais, construir a planilha. Então, eu tenho aqui a fórmula. Eu tenho que o meu PV é 100.000, que a minha taxa é igual a 0,1, porque eu transformei em percentual, que a minha vezes 1 mais 0,01 elevado a 5, que divide 1 mais 0,01 elevado a 5 menos 1. Resolvendo toda essa divisão, eu vou encontrar um valor de 0,2637974808, tá? Então, para mim encontrar o valor da minha parcela, eu vou multiplicar o valor do principal vezes o valor do resultado encontrado, tá, gente? Aqui não é 10.000, é 100.000, tá faltando um zero. E eu encontro o valor igual aqui a 26.379,75. No período zero, que corresponde ao momento inicial do financiamento, não há qualquer prestação a pagar, tendo em vista que a primeira prestação será paga na data 1. No período 1, os cálculos serão feitos da seguinte forma.
Agora, o que acontece? Lá no saque, eu tinha uma fórmula para encontrar os juros. Agora não, eu tenho uma fórmula para encontrar o valor da parcela. E para encontrar o valor dos juros, eu vou precisar só multiplicar o valor do principal, que é 100 mil, vezes a minha taxa. Então, vai ser 100 mil vezes 0,1, que vai ser igual a 10 mil. Então, o valor dos juros que vai ser pago vai ser 10 mil. A amortização será obtida pela diferença entre o valor da primeira prestação e o valor dos juros pago. Ou seja, a amortização do primeiro mês será dada por 26.379,75 menos 10, que é igual a 16 mil. O saldo devedor, que será obtido subtraindo-se do saldo devedor inicial, o valor da amortização nesse mês será de 100 mil menos 16.379,75. Trazendo aqui para a planilha, eu tenho o seguinte: eu tenho o período, que são 5. No momento inicial, eu estou devendo 100 mil reais. No momento 1, eu vou pagar uma prestação de 26.379, sendo que 16.379 é o valor da amortização e 10 mil é o valor dos juros, tá? E aí, eu vou calcular agora o valor dos juros dos outros períodos, tá? E aí vocês vão ver que os juros ele vai diminuindo, porque o valor das parcelas também vai diminuindo. Então, é por isso que em boa parte dos empréstimos e financiamentos que vocês fazem, o que vai acontecer? As últimas parcelas, elas são menores. Por quê? Porque quanto menor for o valor do teu saldo devedor, menor vai ser a sua parcela. E aí, eu tenho que o valor da minha dívida foi 100 mil, o valor pago de juros foi 31.898,74. Então, o valor total da minha prestação foi de 131.898,74 centavos. Ou seja, eu paguei mais de 30 mil reais de juros nesse empréstimo durante 5 anos. É importante que vocês saibam, tá? Que além da taxa de juros, algumas corretoras, bancos, entre outras empresas que trabalham com financiamento, elas cobram também taxas, comissões, taxas administrativas, despesas adicionais, entre outras despesas que acabam aumentando o valor da dívida, ou seja, que acabam aumentando o valor do empréstimo que foi contraído. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem deixar um comentário perguntando o que vocês querem saber a mais sobre essa questão do sistema de amortização. É interessante que vocês façam uma pesquisa e verifiquem, por exemplo, nos grandes bancos como Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, qual é o sistema de amortização que eles usam quando, por exemplo, nós financiamos uma casa ou nós financiamos um carro. Então, o que eu tinha para falar para vocês sobre o sistema de amortização é que
o sistema de amortização ele é aplicado em financiamentos a longo prazo. Então, até o próximo vídeo.